Olá, graça e paz, mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Evandro Soares, seja bem-vindo a este canal no YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta magnífica que trabalha o tema da eclesiologia, da Igreja do Senhor, fundada por Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós estamos então estudando essa doutrina, a doutrina da Igreja. Nós já vimos o capítulo 1, vimos o capítulo 2, vimos o capítulo 3. Hoje estamos no término do capítulo de número 4. E o tema ainda é novos padrões, que o apóstolo Paulo está trabalhando a questões práticas. Ele trabalhou no capítulo 1, 2 e 3 questões doutrinárias, teológicas, e a partir do capítulo 4 ele está trabalhando questões práticas. E agora nós vamos ver o tema da nova roupagem. Paulo vai trabalhar aqui no final do capítulo 4 a nova roupagem que todo discípulo de Jesus, que todo o povo de Deus deve vestir e viver como cristão, como seguidor de Jesus. Vamos ler o texto então? Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. É o final do capítulo. Diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, meus queridos e queridas, nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios. Vimos agora o capítulo 4, do versículo 17 a 32. E aqui Paulo, nesse trecho, irá mostrar aos crentes, aos cristãos, como deve viver essa nova vida. A metáfora aqui usada por Paulo, que domina esse texto, é a metáfora da roupa velha, que era a antiga vida que vivíamos sem Cristo, sem conhecer a Deus, sem conhecer o Evangelho, e a nova roupa, a nova vida que agora temos em Cristo e que devemos viver com esses princípios, valores da nossa conduta para andarmos nessa novidade de vida. Então Paulo vai trabalhar assim por todo esse final do capítulo 4. A velha vida, que é a velha roupa que outrora vestíamos,
que devemos nos despojar dela por completo, e a nova roupa que agora vestimos e devemos estar sempre vestindo essa nova roupa, que é a nova vida, princípios e valores de uma conduta que honra, que glorifica a Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos então ver? A primeira questão que Paulo então trabalha é recapitulando essa velha vida, essa velha roupa. Então está no versículo 17 até o versículo 19. Como é que ele diz lá? Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então Paulo aqui trabalha 4 questões fundamentais que caracterizavam a nossa velha vida, essa velha roupa que vestíamos e que deve ser totalmente despojada da vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão deve totalmente se desfazer desta vida. Mas aqui Paulo está primeiro enfatizando, recapitulando como era essa velha vida e como é a vida daqueles que não conhecem a Deus, os chamados gentios. Ele diz, primeiro, que eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A vida humana sem Deus, a vida humana sem Cristo é uma vida de vaidade. É uma vaidade, é uma ilusão, segundo lá o texto de Eclesiastes, É uma vida de ilusão, é uma vida de vaidade. E essa vaidade, ela se concentra sobretudo nos próprios pensamentos. Porque é uma ilusão viver sem Deus. É uma ilusão não crer no Evangelho. É uma ilusão, é uma vaidade completa, deslocada, viver uma vida sem Deus. Então essa vaidade dos próprios pensamentos marca, caracteriza a velha vida. Mas Paulo diz mais, também a velha vida é marcada pelo obscurecimento de entendimento. Paulo diz aqui no versículo 18, obscurecido de entendimento, ou seja, o entendimento está em trevas, não está clareado, não está em luz, não está entendendo, compreendendo a luz, a verdade, a graça, a misericórdia, o amor que vem de Deus. Então esse obscurecimento, esse entendimento que está em trevas, também marca a vida dos gentios, também marcava a vida daqueles que não conhecem, que não conheciam a Deus, que agora conhecem. Paulo está colocando isso para os cristãos de Éfeso. Outrora, como os gentios, nós também tínhamos o entendimento obscurecido, cegos, em trevas. Não conseguimos compreender a verdade absoluta do Evangelho. E também outra característica é que, por conta de ter vaidade nos pensamentos, obscurecido de entendimento, também estavam alheios, alienados à vida de Deus. Que coisa triste. Os gentios estão alheios, alienados à vida de Deus. A vida de Deus que está disponível, que é dada como dádiva, como presente a todo aquele que crê em Cristo. Os gentios estão alheios a esta vida, estão alienados, não conhecem. Por conta da vaidade dos seus pensamentos, porque o seu entendimento está obscurecido, eles não conseguem entender a vida de Deus. E não conseguem ter acesso a essa vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração. Outra marca é a dureza do coração. Coração endurecido. A incredulidade tem gerado coração endurecido. Isso tem feito com que as pessoas fiquem alienadas da vida de Deus que está disponível, que foi dada através de Cristo Jesus. E ele diz mais, por conta disso, versículo 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então a vida sem Deus
é uma vida de impureza, é uma vida que se entrega à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. É uma vida de alienação, é uma vida de insensibilidade. Os sentidos foram embotados, porque eles deveriam estar sensíveis a Deus, mas a dureza do coração, o obscurecimento do entendimento, o fato de estar alienado da vida de Deus e de estar entregue à vaidade do pensamento, fez com que estas pessoas estivessem totalmente entregues à dissolução, à carnalidade, à impureza da vida devassa, da vida dissoluta, que é uma forma que eles entendem de tentar preencher esse vazio que não conseguem preencher, mas que tentam através disso, mas que é uma ilusão, que é uma vaidade, que é algo totalmente equivocado. Por isso Paulo está recapitulando a velha vida para esses irmãos cristãos de Éfeso. Olha, é assim que nós vivemos, é assim que os gentios que não conhecem a Deus vivem. E aí então, a partir do versículo 20, Paulo vai trabalhar como tirar essas roupas velhas, essa velha vida, e vestir as novas roupas, a nova vida em Cristo. Versículo 20 ele diz assim: mas, contudo, não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Nós aprendemos de Cristo uma outra forma de viver, e não mais essa vida que outrora vivíamos. Versículo 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Paulo aqui vai trabalhar 4 questões também. Primeiro, não foste assim que aprendestes de Cristo, ou a Cristo. Nós aprendemos com Cristo, nós aprendemos de Cristo a viver uma nova vida, a andar em novidade de vida. Todas aquelas questões que caracterizavam a vida gentílica, a vida dos que não conhecem a Deus, nós aprendemos diferente através de Cristo, através do Evangelho, através de uma nova vida que Cristo nos deu. E aí Paulo nos incita aqui nessa passagem a nos despojar cada vez mais desta velha vida e nos revestir, nos vestirmos dessa nova vida, como se fosse uma roupa nova que Cristo nos deu e que nós devemos cada vez mais vivenciá-la, praticá-la, vesti-la. E aí então ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem precisa ser despojado. A velha roupa precisa ser cada dia mais tirada e jogada fora do nosso viver cotidiano. O homem e a mulher que conhece a Jesus precisa a cada dia tirar essa velha roupa, essa velha vida, se mortificar e viver a nova vida em Cristo, vestindo a nova roupa espiritual, que são os princípios e a conduta de quem conhece verdadeiramente ao Senhor Jesus. Então ele fala do despojamento do velho, tirar essa velha roupa, e ele fala do entendimento renovado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então Paulo está dizendo que o nosso entendimento foi renovado e que nós precisamos estar em linha com esse novo entendimento, com essa nova vida. E aí no versículo 24 ele diz: e vos revistais, que é a ideia então de vestir essa nova roupa, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo então coloca aqui 2 questões: justiça e retidão. Então o novo homem que foi criado em Cristo Jesus, a partir do momento que você creu, a partir do momento que você se converteu, você foi regenerado em justiça, não pela sua justiça própria, mas pela justiça de Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E retidão, a santidade, a vida, de separação do pecado, que Deus lhe colocou nessa posição e também nesse processo de santificação.
procedentes da verdade, quer dizer, procedentes de Deus, procedentes da verdade do Evangelho, procedentes de Cristo, você, eu, recebemos essa nova vida. Aí nós temos que nos revestir desse novo homem. E como se faz isso? Paulo, então, vai mostrar, a partir do versículo 25, hábitos e práticas da nova vida. Olha aí, versículo 25. Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro, a questão da verdade, da transparência. Deixar a mentira. Mentira era a prática do velho homem, né? Que quem pratica a mentira é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. E o novo homem, criado em Cristo Jesus, anda na verdade. Paulo dizia, escrevendo aos Coríntios, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus é a verdade e todo aquele que crê em Jesus deve andar numa vida de verdade, de transparência. Então por isso que Paulo diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Aí ele vai trabalhar outra questão. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ideia aí de irar-se e não pecar é a ideia da temperança. Porque a ira é um sentimento que muitas vezes nos ocorre como seres humanos. Como cristãos, também não estamos imunes à ira. Mas aqui Paulo está colocando que a ira deve estar sob o nosso controle. Por isso ele diz, podem até irar, mas não pecar. Ou seja, no sentido de deixar-se dominar pela ira. Tem que haver uma temperança, um domínio próprio, para ocasionalmente, por um motivo ou outro, irar-se, mas não deixar que essa ira que crie raiz de amargura, de tal modo que nos tornemos pessoas iracundas e com isso demos lugar para que a ira crie totalmente raiz. Por isso ele usa essa expressão aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, está irado, né? Pode até manifestar essa ira, mas não deixe que essa ira crie raiz de tal modo que você amanheça o dia, que o sol se ponha sobre essa ira e você ainda continue irado. Não, tente perdoar, tente, extravasar essa ira de alguma forma e se autodominar para que no dia seguinte você não esteja mais irado, você não se encontre mais dominado pela ira, pelo sentimento da ira, que é algo que é humano, mas que tem que ser controlado. Daí ele coloca também outra questão, verso 27. Nem deis lugar ao diabo, é a ideia da vigilância, né? O crente, o cristão, o discípulo, o seguidor de Jesus deve estar em constante vigilância, porque o diabo anda ao nosso derredor, né? Como um leão procurando a quem tragar. E nós, então, devemos estar vigilantes para não dar lugar ao diabo. Pedro era um discípulo de Jesus, mas deu lugar ao diabo quando Jesus anunciou que ia morrer a morte de cruz. Pedro disse, Senhor, não te faça tal coisa, isso não pode acontecer. O que Jesus disse? Arreda-te, Satanás, porque não cogite das coisas do homem. Aliás, não cogite das coisas de Deus, mas do homem. Pedro ali deu lugar ao diabo, nesse sentido, né? Mas logo, foi trabalhado pelo Senhor e tal, e depois se tornou um cristão muito comprometido, um apóstolo, um servo do Senhor. Outro que deu lugar ao diabo foi Judas, o traidor. A Bíblia diz lá em Lucas que ele deu lugar ao diabo para poder trair Jesus. E assim o cristão deve ter muito cuidado e muita vigilância para não dar lugar ao diabo, que as suas ações, que a sua conduta, que os seus pensamentos, que a sua vida seja uma vida de vigilância, de piedade, de devoção, de tal maneira que o diabo não encontre brecha para atuar, para encontrar lugar, para agir, seja na nossa mente, seja em nosso coração, seja em nossa conduta. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para
com que tenha que acudir ao necessitado. É a ideia aí de que o trabalho, né, deve também manifestar-se na vida do verdadeiro cristão. Ele deve se esforçar para produzir algo com as suas próprias mãos, com o fruto do seu trabalho, para poder se alimentar. E se ele praticava algo errado, né, contra a lei, como é o caso aqui do furto, que ele não furte mais, pelo contrário, que ele trabalhe. E aí no versículo 29 ele diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. As palavras são importantes. Jesus chegou a dizer lá no Evangelho de Mateus: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. E aqui Paulo está dizendo: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Hoje em dia há um costume aí, até entre cristãos, de palavrões, mas não só a questão aqui, podemos enfocar de palavrões, mas palavras torpes no sentido de palavras destruidoras, palavras torpes no sentido de rebaixar o outro. E aí Paulo está dizendo: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Que as nossas palavras sejam espirituais, sejam palavras para edificar, para abençoar o nosso semelhante. E assim transmita graça aos que ouvem. Então, que as nossas palavras sejam palavras que transmitam graça aos nossos semelhantes. E aí Paulo também trabalha a ideia de que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. A nossa vida deve ser uma vida piedosa, de devoção, de tal modo que o Espírito Santo não se entristeça com a nossa conduta, com aquilo que dizemos, com aquilo que praticamos, com aquilo que pensamos, que pode ofender e entristecer o Espírito de Deus. Daí Paulo coloca também a questão da pureza, né? Por isso ele diz, no versículo 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Então aqui Paulo está enfatizando a pureza que deve existir na vida cristã. Longe de nós a amargura, longe de nós a cólera, longe de nós a gritaria, a ira, blasfêmias e a malícia. Isso deve estar longe da prática do viver cristão. O cristão não deve ser marcado por isso. Pelo contrário, de uma vida pura, de uma vida de devoção, de uma vida de justiça, de retidão. E aí no versículo 32, Paulo vai colocar essa vida piedosa que deve marcar o cristão. Antes, sede uns para com os outros benignos, né? A bondade, a benignidade deve marcar a vida do cristão. Nós devemos ser benignos, no sentido de que no nosso coração há bondade para com o nosso semelhante. Nós devemos ser compassivos, é a ideia da paciência para com o outro, né? Ser compassivo para com os erros, para com as falhas do outro e dando suporte ao outro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então eu tenho que sempre perdoar o outro, o meu semelhante, porque eu fui perdoado. Nós fomos perdoados em Deus, né, por Deus em Cristo. Então, se Deus nos perdoou e nós não merecíamos o perdão, falhos, pecadores, ingratos, cruéis, desonestos, injustos, ímpios, incrédulos, tudo isso éramos antes de Cristo. E Deus nos viu assim e nos perdoou. Diz a Bíblia que Ele lançou os nossos pecados, né, no mais profundo mar, nas profundezas do mar. E assim, se Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Então é isso que Paulo está colocando aqui no capítulo 4, versículo 32. Terminando então esses hábitos e as práticas dessa nova vida, dessa nova veste que todo cristão deve vivenciar. Concluindo então, nós podemos pensar que diante de tudo isso, devemos viver essa nova vida que o Senhor nos deu em Cristo.
Essa nova vida, ela é demonstrada, né, numa vida de conduta e de valores, princípios que devem fazer a diferença neste mundo que vivemos. Por isso, meus queridos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso, amados, nós precisamos a cada dia lembrar de vestir essa nova vida, numa prática, numa conduta, em pensamentos, em valores, em princípios que abraçamos, que vestimos como novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor. Que maravilha! Este é o ensinamento do apóstolo Paulo e que nós podemos aprender grandes coisas, grandes princípios e valores para o nosso viver cotidiano como homens e mulheres que amam ao Senhor, que temem a Deus. Podemos concluir essa parte do capítulo 4. Curta e compartilhe esse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, né? E nós agradecemos as centenas de visualizações nesse nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Pedimos a você que compartilhe com outras pessoas para que outros possam também aprender da palavra do Senhor e cada vez mais ser edificado. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o Senhor. É assim que nós nos despedimos. Amém.